Seção 5 dos deputados e dos senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores serão invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva e, por iniciativa de partido político nela representado, pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, inciso 1º, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A linha B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2º. Deputados e senadores não poderão, desde a posse, a. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum das entidades referidas no inciso 1º, a linha A. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º, a linha A. D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 1º, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3º, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Artigo 55, inciso 4º, perderá o mandato o deputado ou senador que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5º, quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 6º, perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1º, 2º e 6º, ou seja, infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior,
ou o procedimento for declarado incompatível com o decoro, ou sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Nesses casos, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, ou seja, deixar de comparecer a terça parte das sessões ordinárias, ou perder ou tiver suspensos os direitos políticos, ou quando a Justiça Eleitoral decretar a perda do mandato. Nesses casos, a perda do mandato será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 1º, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, Distrito Federal, território, prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Inciso 2º. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. A hipótese do inciso 1º é justamente quando o deputado ou senador é investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, secretário do DF, secretário de território, secretário de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária.